Ele é a criatura das trevas mais famosa do mundo. O mestre dos vampiros, o aristocrata cruel que bebe o sangue dos inocentes e vive eternamente nas sombras. Quando Bram Stoker publicou o livro Drácula em 1897, ele mudou a cultura pop para sempre. Mas e se eu te disser que o maior monstro da literatura não nasceu do nada? E se eu te disser que o Drácula existiu de verdade e sua história real é muito mais aterrorizante, sangrenta e perturbadora do que qualquer filme de Hollywood? Hoje nós vamos viajar no tempo, cruzar as florestas da Transilvânia e desenterrar os segredos de um príncipe medieval cujas táticas de guerras faziam seus piores inimigos tremerem de puro terror. Prepare-se para conhecer a verdadeira face do homem que inspirou o maior vampiro de todos os tempos. Mas antes de abrirmos esse caixão de segredos, faz o seguinte: se você é fascinado por história, mistério e aquela dose perfeita de curiosidade que ninguém te conta na escola, já clica no botão de se inscrever aqui embaixo e ativa o sininho de notificações. Deixar o seu like agora garante que o algoritmo do YouTube entenda que você ama esse tipo de conteúdo profundo e faça o canal crescer. E olha, o seu comentário é fundamental. No final do vídeo, eu quero saber se você acha que ele era um monstro implacável ou apenas um herói incompreendido que defendia o seu povo. Já se inscreveu? Deixou o like? Então seja muito bem-vindo ao História com Fofoca. Prepare o seu café ou o seu chá, que eu te conto essa história depois da vinheta. Para entender o Drácula real, precisamos esquecer as capas pretas, os dentes afiados e os morcegos. Nós precisamos voltar para o século XV, em uma região chamada Valáquia, que hoje faz parte da Romênia. O homem que inspirou o mito chamava-se Vlad III. Ele nasceu por volta de 1431, em uma época de absoluto caos. A Valáquia era uma região espremida entre duas superpotências em guerra, o Império Cristão de um lado e o gigantesco Império Otomano dos turcos do outro. Sobreviver ali exigia uma brutalidade quase sobre-humana. Tá, mas de onde vem a palavra Drácula? Essa é a primeira grande curiosidade. O pai de Vlad, no caso Vlad II, era membro de uma ordem de cavaleiros cristãos chamada Ordem do Dragão, criada pelo imperador Sigismundo para defender a Europa da invasão otomana. Em romeno antigo, dragão era dito Dracul. Como Vlad III era o filho, ele passou a ser chamado de Draculea, que significa literalmente filho do dragão, ou no romeno moderno, filho do demônio. Veja bem como a fofoca já começa pesada no próprio nome da família. Mas enfim, para entender a mente fria e calculista de Vlad Tepes, precisamos olhar também para sua juventude, que foi um verdadeiro pesadelo político. Quando tinha apenas cerca de 12 anos, Vlad e seu irmão mais novo, Radu, foram entregues pelo próprio pai como reféns políticos ao sultão do Império Otomano, para garantir que a Valáquia não trairia os turcos. Vlad passou anos preso em uma corte estrangeira na fortaleza de Egrigos. Enquanto seu irmão Radu se adaptou, converteu-se ao Islã e até se aliou aos captores, tornando-se o favorito do futuro sultão, Vlad acumulou um ódio profundo, visceral e obsessivo. Foi durante esse período de cativeiro que ele testemunhou e aprendeu os métodos mais cruéis de tortura, incluindo o próprio empalamento. Para piorar, a sua mente já conturbada, enquanto estava preso, ele recebeu a notícia de que seu pai havia sido assassinado por nobres rivais, os chamados boiardos, e seu irmão mais velho, Mircea, tinha sido cegado com ferros quentes e enterrado vivo. Quando Vlad finalmente retornou e assumiu o trono da Valáquia em 1456, ele tinha um único objetivo: vingança absoluta e controle total. Ele não toleraria a traição. A primeira grande fofoca histórica documentada sobre sua vingança aconteceu logo no início de seu segundo reinado, na Páscoa de 1457 ou 1459. Vlad convidou todas as famílias de nobres boiardos que haviam conspirado contra seu pai e irmão para um grande banquete de celebração. Eles vestiram suas melhores roupas e foram ao palácio esperando reconciliação. No meio do banquete, Vlad perguntou aos nobres quantos príncipes eles já haviam visto governar a Valáquia. Os nobres responderam que tinham visto muitos, pois costumavam derrubar os governantes quando bem entendiam. Vlad respondeu que aquela instabilidade era culpa da traição deles. Imediatamente, os guardas cercaram o salão. Os mais velhos e fracos foram empalados ali mesmo, nos jardins do palácio. Já os mais jovens, juntos com a esposa e filhos, foram acorrentados e forçados a marchar por quilômetros através das montanhas até as ruínas do castelo de Poenari. Eles foram transformados em escravos e forçados a reconstruir a fortaleza medieval com as próprias mãos. Dizem os relatos
que suas roupas luxuosas de festas caíram em pedaços e eles trabalharam até a exaustão extrema ou até a morte. E se você acha que ele descarregava sua fúria apenas nos próprios súditos, espere até ouvir como ele tratava os diplomatas estrangeiros. Uma das histórias mais famosas e bizarras sobre a audácia de Vlad envolve uma comitiva de embaixadores enviados pelo sultão otomano para cobrar impostos atrasados. Ao entrarem na corte de Vlad, os diplomatas se curvaram, mas se recusaram a tirar os seus turbantes da cabeça. Vlad, fingindo estar curioso, perguntou o motivo daquele desrespeito aos costumes locais. Os enviados responderam que, pela tradição deles e pelo respeito ao sultão, eles nunca removiam o turbante diante de nenhum governante estrangeiro. A resposta de Vlad foi de uma ironia macabra. Ele disse: "Pois bem, eu desejo fortalecer a tradição de vocês para que nunca a esqueçam." Ele ordenou que seus guardas segurassem os diplomatas e, usando pequenos pregos de ferro e um martelo, ordenou que os turbantes fossem pregados diretamente no crânio dos embaixadores. Eles foram enviados de volta ao sultão vivos, caminhando com os turbantes cravados na cabeça, como uma mensagem sangrenta de que Valáquia não obedeceria a mais ninguém. Vlad tinha uma obsessão doentia por ordem, produtividade e perfeição em seu reino. Ele odiava o que considerava vadiagem. Então ele decidiu resolver os problemas da pobreza de uma forma que parece saída diretamente de um roteiro de terror. Ele emitiu um decreto convidando todos os mendigos, vagabundos, idosos, sem teto e doentes da região para irem a uma imensa propriedade na cidade de Targoviste. Ele anunciou que daria um banquete monumental gratuito, onde todos poderiam comer e beber à vontade, prometendo que ninguém passaria fome em seu país. Centenas de pessoas necessitadas compareceram, celebrando a generosidade repentina do príncipe. Eles comeram do bom e do melhor e beberam muito vinho. Quando o banquete terminou e todos estavam satisfeitos e muito bêbados, Vlad apareceu na porta, olhou para a multidão e perguntou: "Vocês gostariam de nunca mais passar fome ou sofrer nessa vida?" Todos gritaram que sim, obviamente. Então, Vlad saiu, ordenou que os guardas trancassem todas as portas e janelas pelo lado de fora com barras de ferro e ateou fogo ao galpão inteiro. Ninguém sobreviveu. Mais tarde, ele justificou o ato dizendo que havia libertado aquelas pessoas de seu sofrimento na terra e que tinha limpado o reino de pessoas que não podiam trabalhar para que não fossem um peso para os outros cidadãos. É aqui que a história real se torna mais assustadora que a ficção. Vlad III não ganhou o sobrenome de Tepes, que significa empalador por acaso. O empalamento era sua marca registrada, mas havia um requinte de crueldade. As estacas de madeira não eram afiadas nas pontas, mas sim arredondadas e lubrificadas com óleo. Isso era feito para que a estaca não perfurasse órgãos vitais imediatamente, garantindo que a vítima ficasse viva, sentindo uma dor indescritível por até 3 dias sob o sol, antes de morrer por infecção ou desidratação. Vlad usava isso para erradicar o crime. Conta uma lenda da época que ele colocou uma taça de ouro puro ao lado de uma fonte pública na capital para que todos os viajantes pudessem beber água. Ninguém ousava roubar a taça, tamanha era a certeza de que a punição seria a estaca. Ele também aplicava o método a mentirosos, adultérios e comerciantes desonestos. O ápice de seu terror aconteceu em 1462, no episódio conhecido como a Floresta dos Empalados. O sultão otomano Maomed II, o homem que havia conquistado a impenetrável cidade de Constantinopla, marchou com um exército colossal de 60 mil homens para invadir a Valáquia. Quando as tropas turcas chegaram perto da cidade de Targoviste, eles se depararam com um cenário de filme de terror. Uma extensão de quilômetros onde mais de 20 mil prisioneiros otomanos estavam empalados, apodrecendo ao sol, sendo devorados por corvos. O cheiro era tão insuportável e a visão tão macabra que o próprio sultão, um dos conquistadores mais temidos do mundo, ordenou que seu exército recuasse. Vlad derrotou um exército inteiro usando apenas o terror puro e a guerra psicológica. Mas se o exército do sultão recuou, como que Vlad caiu? E aqui entra um drama familiar digno de novela. O sultão Maomed II percebeu que não conseguiria derrotar Vlad pela força bruta. Então usou uma arma secreta, Radu, o Belo, o irmão mais novo de Vlad que havia sido criado pelos turcos. Os otomanos deram dinheiro e tropas para Radu, que marchou contra o próprio irmão. Radu era visto como diplomático, atraente e menos cruel, o que convenceu muitos nobres romenos a abandonarem Vlad.
O Drácula real se viu isolado lutando uma guerra de guerrilha contra o próprio irmão de sangue. Foi durante esse período que a primeira esposa de Vlad, desesperada com a iminente captura do castelo pelas tropas de Radu, cometeu o autodelete jogando-se das torres do castelo de Poenari no rio abaixo. Um evento que inspirou diretamente o início do filme de Drácula, de Francis Coppola. Vlad foi forçado a fugir para a Hungria, onde acabou sendo traído e mantido prisioneiro por cerca de 12 anos. Você acha que a prisão mudou o temperamento de Vlad? Absolutamente não. Mesmo trancado em uma fortaleza na Hungria, a fofoca conta que ele não conseguia abandonar seus velhos hábitos de empalador. Os relatos dos guardas da prisão revelam uma obsessão assustadora. Como ele não tinha mais inimigos ou criminosos para executar, Vlad subornava os guardas para conseguir ratos, camundongos e pequenos pássaros. Ele passava horas na sua cela medieval, fabricando estacas de madeira minúsculas. O Drácula real passava o tempo empalando ratos e os pássaros que capturava, decorando as janelas de sua cela com pequenos animais mortos. Para Vlad, o empalamento não era apenas uma estratégia política, era uma necessidade psicológica profunda, uma espécie de vício em controlar a vida e a morte. Mas como essa figura de um príncipe guerreiro e brutal se transformou em um vampiro da cultura popular? Bom, a resposta está em como chamamos hoje de fake news do século XV. Para justificar manter Vlad na prisão e não gastar recursos ajudando-o na guerra, o rei da Hungria, Matias Corvino, começou a circular panfletos pela Europa Ocidental com histórias absurdamente exageradas sobre a crueldade de Vlad. E a história já era cruel bastante, eles não precisavam aumentar nada, né? Mas eles aumentaram. E esses panfletos diziam que Vlad gostava de lavar as mãos no sangue de suas vítimas, que forçava mães a comerem seus próprios filhos e que costumavam montar mesas de banquete no meio dos campos de empalamento para jantar enquanto assistia as pessoas morrerem. Essas histórias circularam por toda a Europa graças à recém-inventada prensa de Gutenberg. Vlad se tornou o primeiro supervilão da mídia impressa mundial. O mito do homem que tinha sede de sangue nasceu exatamente aí. Cientistas e químicos analisaram 3 cartas escritas à mão pelo próprio Vlad Tepes no século XV, usando tecnologia de ponta para extrair proteínas e biomoléculas deixadas pelo suor e pela saliva dele no papel. O resultado dessa análise foi surpreendente. Os cientistas descobriram vestígios biológicos que indicam que Vlad sofria de uma condição médica raríssima chamada hemolacria. Sabe o que isso significa? É uma condição física que faz com que a pessoa chore lágrimas misturadas com sangue de verdade. Então, imagine o impacto disso na Idade Média. Um príncipe implacável que já tinha fama de demônio, olhando para seus inimigos com os olhos vermelhos e chorando sangue real durante as batalhas. A ciência provou que a aparência física de Vlad era tão assustadora e bizarra quanto as lendas diziam. E agora vamos trazer a fofoca para os dias de hoje, porque o mistério em torno do Vlad continua vivo. Se você pesquisar no Google sobre o Castelo do Drácula, você vai encontrar fotos do lindo Castelo de Bran, na Romênia. Milhares de turistas visitam o lugar todos os anos, mas a história é a seguinte: Vlad Tepes provavelmente nunca morou lá. No máximo, ele passou algumas noites trancado nas masmorras de Bran como prisioneiro. O castelo real dele era de Poenari, que hoje está em ruínas. Bran é apenas uma jogada genial de marketing turístico. E o que aconteceu com o corpo de Vlad? Bom, após ser liberado da prisão, ele tentou retomar o trono da Valáquia uma última vez, mas foi morto em batalha por volta de 1476. Sua cabeça foi cortada, preservada em mel e enviada ao sultão em Constantinopla como prova de sua morte. O resto do seu corpo teria sido enterrado no mosteiro de Snagov, perto de Bucareste. Porém, na década de 1930, arqueólogos abriram a suposta tumba de Vlad em Snagov e, adivinha, ela estava completamente vazia, contendo apenas ossos de animais. Até hoje, ninguém sabe onde os restos mortais do verdadeiro Drácula foram parar. Devem ter virado morcego. Ele simplesmente desapareceu da história, alimentando ainda mais as lendas de que ele teria se tornado imortal. Avançando 4 séculos do tempo, chegamos ao final do século XIX, na Inglaterra vitoriana. O escritor irlandês Bram Stoker estava pesquisando folclore sobre vampiros na Europa Ocidental para um novo livro que originalmente se chamaria O Conde Vampiro. Durante suas pesquisas na biblioteca de Whitby, Stoker se deparou com registros históricos de Valáquia e encontrou o nome Drácula. Ele ficou fascinado pela sonoridade da palavra e pela nota de rodapé que explicava o significado do termo.
Embora Bram Stoker nunca tenha visitado a Romênia e soubesse muito pouco sobre a verdadeira biografia de Vlad, o Empalador, ele decidiu destacar o nome original do vilão e adotar o nome do príncipe medieval. Ele fundiu o folclore dos mortos-vivos, os chamados Strogoi, da Romênia, com a reputação implacável, aristocrática e sanguinária que cercava o nome Drácula. O resto é a história da literatura e do cinema. Hoje em dia, na Romênia, Vlad Tepes é considerado por muitos um herói nacional. Para eles, ele não era um monstro, mas sim um líder severo que fez o que era estritamente necessário para proteger sua pátria da aniquilação e combater a criminalidade de uma época violenta. Já para o resto do mundo, seu nome evoca o terror eterno de uma criatura que se esconde na noite. A verdade é que a realidade muitas vezes supera a ficção. Não eram necessários dentes afiados, capas ou imortalidade para fazer o mundo tremer diante de Drácula. Bastava algumas estacas de madeira, uma mente brilhante para a guerra psicológica e uma determinação muito assustadora. E agora que você conhece toda a verdade, eu quero saber de você aí nos comentários. Vlad III era um monstro sem escrúpulos ou apenas um estrategista brilhante defendendo seu reino? Comenta aqui embaixo que eu quero muito saber. Não se esquece de deixar o seu gostei se você curtiu essa jornada profunda pela história real e compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que adora uma boa fofoca, cheia de detalhes. Já peço desculpas porque esse vídeo tá cheio de carro passando no fundo, porque hoje o trânsito aqui na frente de casa tá uma loucura, mas eu tentei gravar com o mínimo de barulho possível, tá? Já aproveita aqui que na tela final estão aparecendo outros vídeos incríveis aqui do canal. Eu tenho certeza que você vai gostar de assistir. Clica em um deles e a gente se vê na próxima história. Até logo. Tchau, tchau!